Oi, gente, aqui é o pastor Cláudio Duarte com mais uma de nossas histórias, né? Coisas que a gente acaba ouvindo e vivenciando. Eu gostaria de compartilhar com você uma situação muito interessante que aconteceu comigo nesses dias. Eu fui procurado por um rapaz e ele me disse: pastor, o senhor precisa falar com minha mulher, ela tem que voltar para mim, o senhor tem que convencê-la. Diga para ela que eu a amo e que ela pode confiar em mim. E eu disse: rapaz, eu não posso fazer isso. Quem tem que falar isso com sua esposa é você. E ele me disse: pastor, eu não posso fazer porque ela não acredita em mim. E eu disse: por que será que ela não acredita? E ele disse: porque, pastor, eu já falei diversas vezes e nunca consegui mudar. E eu disse para ele: você acabou com a sua reputação, agora quer acabar com a minha? E eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o poder da palavra, sobre o poder de sustentar aquilo que você tem falado, sobre as mudanças que você tem se predisposto a fazer, que você consiga mudar, que você consiga levar o seu posicionamento adiante. Seja firme, o Senhor está do teu lado e Ele pode te dar vitória. Graça e paz. Aproximadamente 9.000 anos depois, os dois filhos desse cara, pelo menos os dois descendentes dele, são os mais ricos da face da terra, judeus, descendentes de Isaac, eu vou mostrar a você, e árabes, descendentes de Ismael. Segura essa? Se continuar do jeito que está, a Europa já será toda muçulmana. Porque enquanto o europeu tem 1, 2 filhos nenhum, eles chegaram lá e estão tendo de 5 a 7. Já tem país que não muda mais. Você sabe que há um índice que mostra tudo isso. Mas aí eu comecei a me perguntar. Eu falei: cara, que pai é esse? Que pai é esse que pega seus 2 filhos e consegue colocar seus 2 filhos numa classe, primeiro, 2 monoteístas, que só adoram um Deus, que no fundo acaba sendo o mesmo, porque Jeová, certo? É o mesmo Alá, só visão distorcida, né? De um para o outro. Tudo que nós pensamos ser sobre Isaac, eles pensam ser sobre Israel. Eu estava nos Estados Unidos pregando numa igreja e tinha o pai de um amigo que ele é muçulmano, mas ele foi na igreja para me ver pregar, e eu falei: cara, eu vou pregar sobre Ismael. Preguei sobre Ismael, preguei sobre Isaac, preguei. Ele falou: meu filho, você pregou muito bem, só que está errado. O filho da promessa é Ismael. Ele que é o primogênito, que ele nasceu primeiro. Você sabe o que é primogênito? Eu falei: sei, senhor. O que nasce primeiro. Ele disse: que qual que nasceu? Isaac ou Ismael? Eu falei: Ismael. Então ele falou comigo: então qual é o primogênito? Eu falei: Ismael. Mas depois eu falei: isso aí é outra coisa, deixa quieto. Mas não discuti com ele. Mas só para você ver que quando o assunto é adoração, a turma, ele sabe. E aí eu fui dar só uma olhadinha para ver se eu consigo usar alguma coisa com os meus 86 anos de idade. Diz que velho não sabe criar filho. Abraão é uma lição. Você já ouviu falar isso? Que casal velho não deve ter filho porque fica bobo. Os meninos fazem dele gato e sapato. Conhece alguém? Pois é, Abraão é uma lição para esses troços, certo? Então preste atenção. O que fez desse cara obter sucesso com seus filhos? Isso aqui para mim foi libertador. Coloca para mim Gênesis, capítulo 17, verso 20. Olha só. E quanto a Ismael, também te tenho, eis aqui o tenho, e falo-ei, multiplicar grandissimamente, 12 gerará, e dele farei. Você sabe quem está falando isso? E quanto a Ismael, isso é um bate-papo entre Abraão e quem? E quem? E o que Deus disse
no início do texto, e quanto a Ismael, também te tenho, escute só, olha só, você sabe por que o filho desse cara é um sucesso? Porque o tempo inteiro esse camarada aqui falava com Deus a respeito do filho. Você está entendendo? Não interessa como teu filho esteja, não interessa onde ele esteja, não interessa o que as pessoas falem a respeito dele. Pai, nunca pare de falar a respeito de seu filho com Deus. Entendeu? Seu filho está louco, usa droga, está esquisito, está não sei o quê. Seja ele menino ou menina, você tem que estar lá como pai. Parece que isso é obrigação de mãe só. Mãe que tem que orar, olha por esse menino, olha por esse menino. Não, você que é pai, você tem que ir lá, entrar no quarto dele. Não precisa entrar quando ele está. Pega aqui um pouquinho a vez de um óleo ungido. Ou então pega o óleo lá na sua casa e ora. Entra lá no quarto dos seus filhos, pai. Aquela figura paterna, macho. Talvez nem tanto. Entra lá, pega um óleo, passa no travesseiro e fala: Senhor, aqui vai deitar aquele menino. O senhor sabe o que passa na cabeça daquele garoto. Doido de pedra, mas é meu. Essa menina minha esquisita, não sai do quarto. Parece, não é? Isso. Ele está dizendo, Deus está falando com ele: não se preocupe com Ismael, porque eu também tenho te ouvido. Isaac, tá certo? Vai ser extraordinário, mas esse camarada aqui também é fantástico. Quando nós olhamos, e um dos motivos pelos quais, está aí, ó, também tenho te ouvido. Abraão, tudo que você falou comigo, toda a sua preocupação, tudo isso, está tudo certinho, fica tranquilo, porque eu vou botar para quebrar na vida do... Ele viu, sim ou não? Ele viu o Abraão? Não, Abraão morreu, não viu o que aconteceu, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir, querido. Nossos filhos são herança do... É isso aí mesmo, nós não criamos filho para ir para o inferno. Tem época que parece que eles ficam meio doidos, nós já ficamos uma época. Você na época de colégio, lembra? Quem puxava as coisas assim, ó, para a mulher quando vinha atravessando a rua, pensar que era cobra, levanta a mão. Aí. Apertava a campainha, porque isso eram os nossos pecados. Nossas bagunças era essa, é ou não é? Apertava o quê? A campainha, e ó, corria, sim ou não? Sim. Nós fomos numa palestra, vimos o cara falar que comprou que suco para jogar na caixa d'água da escola. Esse já era um estágio mais avançado. Alguém queria fazer mal para o número maior de gente, ou não? Mas não. Nossos filhos, nós também já fomos terríveis, sim ou não? Só que eram uns terríveis diferentes. Hoje os meninos... né, nós éramos terríveis estilo Roberto Carlos. Eles hoje são estilo The Walking Dead, é não é? É uma versão atualizada. Os meninos meio zumbizão. É assim que funciona, esquisitão. Mas são nossos. E são amados, amém? Então nós temos que orar, está aí. O camarada orava e falava: Senhor, abençoa os meus. Eu quero que os pais fiquem de pé agora. Esse negócio de só falar, chega em casa você não faz. Ah, fica em pé aí agora, onde você está. Levanta a mão em direção à sua casa. Sua casa aí, onde é a casa? A minha está para lá ali, ó. Isso. Diga comigo, homens: eu abençoo a minha casa, o meu casamento e os meus filhos. Eles são herança do Senhor e nenhum deles vai se perder, em nome de Jesus, amém. É isso aí, está ligado? Então um cara que fala com Deus, não interessa o tamanho do seu filho, pode ser um pirralhinho. Hoje meu neto estava lá deitado, estava lá: menino, você é macho? É, vô? Eu falei: é, igual o vovô. Ele me olhou esquisito. Ele disse assim: queria ser melhor. Mas vamos embora, a vida que segue. Vamos embora.
Preste atenção, porque um texto, ele vai completando o outro. Eu li, porque eu separei aqui, 10 frases ditas por Jesus. A primeira é o reconhecimento de autoridade de Deus e de seus pais em Lucas 2. A segunda é o reconhecimento da autoridade de João Batista sobre ele, Mateus 3:15. Depois é ele falando da sua missão em Marcos 1:15, onde ele fala de arrependimento e fé. A quarta está em João 1:38, onde ele pergunta: o que vocês estão buscando? Vocês vieram à igreja para quê? O que vocês querem comigo? O que vocês estão querendo comigo? É isso que ele está perguntando. No Evangelho de João, a história começa assim: o que você está buscando em mim? Eu acho que vale uma reflexão. Mas quando ele sai de João 3,15, Jesus diz 3 frases. Como eu disse 10, eu já li 4, vou ler mais 3 agora. Bota para mim Mateus, vou ler todas elas em Mateus para ficar fácil. Mateus 4:4. Mateus: ele, porém, respondendo, disse o quê? Ele disse o quê? Ele disse o quê? Verso 7. Disse-lhe Jesus também: está? Ok. Verso de número 10. Põe o 10, por favor. Então, disse-lhe, preste atenção, na minha Bíblia, e na sua se você tiver, aqui então, disse-lhe Jesus, está escrito de preto, ok? Ele começa a falar agora: vai-te, Satanás, porque está, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. As primeiras frases ditas por Jesus refere-se a reconhecimento de autoridade. A segunda frase de Jesus, que eu citei para você, fala de sua missão e do que é necessário. Mas agora Jesus vai falar algo muito importante. 3 vezes ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. Primeiro ele me mostra autoridade, mas agora ele me mostra conhecimento. As 3 frases ditas por Jesus agora são para combater uma coisa, sabe o que? A Bíblia. As 3 frases que Jesus está usando da Bíblia é para combater a própria Bíblia. Ué, pastor, você ficou louco? Não. Jesus está me mostrando agora que se eu quero ser bem sucedido, eu tenho que conhecer tanto a verdade, que se alguém me contar essa verdade de uma forma equivocada, eu sou capaz de identificá-la. Sabe qual é o problema nosso? Ou da grande maioria? Nós conhecemos o evangelho que os outros leram. Alguém leu, veio aqui, falou, e você nem sequer conferiu. Preste atenção, 3 versículos agora. Jesus está sendo tentado por Satanás. É uma guerra de conhecimento. Os 2 conhecem muito a Bíblia, sim ou não? A diferença é que um conhece e o outro é. E aí eu pergunto a você: está lá Jesus e Satanás no deserto, sim ou não? Sim ou não? Isso. Satanás é um ser humano ou ele é um espírito? Ser humano ou espírito? Jesus é um ser humano ou um espírito? Jesus é um ser Então Jesus é um humano conversando com um ser espiritual, se é que eu posso chamar celestial.
Tá certo? Sim ou não? Qual é a diferença entre os dois? É que Jesus não pode acessar o mundo espiritual para responder. Se Jesus disse está escrito, é porque ele leu. Se Jesus disse está escrito, foi porque ele estudou. É importante nós entendermos isso. O que ele está fazendo é, Satanás diz, você tem fome? Diga a essas pedras que se tornem em pães. E sabe o que Satanás disse? Está escrito. E Jesus disse, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Se tu conhece a Bíblia, Satanás, eu também conheço, maluco. Vai ficar ruim a guerra. O diabo falou, beleza, tá certo. Certo? Então vamos aqui. Por que você não se joga do pináculo do templo? Porque está escrito lá na Bíblia que o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos a céu. Está escrito, disse o Satanás. Sabe o que Jesus disse? Mas também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. O Satanás falou, caraca, maluco. Pô, tá ruim de dar uma volta nesse cara. Já usei 2 textos. Pô, vamos fazer o seguinte, cara. Ó, ao invés de você sofrer, morrer, cuspir no você, vamos escolher um bandido ao invés de você. Ó, se tu, olha só que beleza, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Jesus falou, ô Satanás. Bom, Satanás, você pode ir embora, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus servirás, somente a Ele adorar. Presta atenção, o diabo falou quantos versículos bíblicos? Quantos versículos bíblicos? Jesus falou? Isso aí. Poderia dizer que ele é flamenguista? Brincadeira, não cabe nem na hora, tá certo? Tirei a espiritualidade do culto. Mas escute só. Pare e pense. Quantos versículos são suficientes para persuadir você? Para dizer para você e convencer você que qualquer tipo de amor é válido. Quantos? Quantos versículos são suficientes para você, para dizer que você pode xaropar e manguaçar, que depois recebe asa? Só se for de Ícaro. Para se lascar. Quantos? Jesus utiliza agora 3 textos falando de seu conhecimento, porque ele estudou, entendeu? Se Jesus usou o poder dele para entender as Escrituras, se ele usou um texto que não estudou, deixa eu explicar uma coisa para você, não é justo. Não é. É importante nós entendermos isso aqui. 2 coisas eu já te mostrei até agora. Primeira foi reconhecimento de autor e segundo, conhecimento da palavra. Você sabe o que é de Bíblia? Nossa, pastor, vou falar mesmo. Não lê nada. Hoje já viu 50 mensagens no WhatsApp. Já consultou o Instagram? Eu falo porque eu também consultei. Não sou diferente de você não. Só que eu também li. Esse dia uma pessoa falou comigo assim, pastor, olha só, se você tomar um copo de guaraná, você tem que tomar 5 de água para desfazer o guaraná. Eu gostei. Falei, se eu ler uma mensagem na internet, leio 3 versículos e tiro o efeito. Para cada mensagem lida no WhatsApp, você lê 3 versículos, até reduzir, ó. Era para fazer 5 copos, mas o evangelho é tão bom que dá para reduzir para 3.
Então você faz o seguinte: carrega a Bíblia contigo e o celular, ou o celular na Bíblia, tá certo? Ou a mensagem: conhecereis a verdade vos. Mais 3 versículos e eu termino. João 10, 18. João 10, verso 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu. Presta atenção, porque o terceiro assunto de Jesus é controle. O primeiro é autoridade, o segundo é conhecimento e o terceiro é controle. O primeiro é autoridade, o segundo é conhecimento, o terceiro é controle. Jesus está mostrando que com reconhecimento de autoridade, conhecimento e controle, eu vou vencer. Ele diz: eu venci. Venci por reconhecer a autoridade de Deus, da minha família ou dos meus responsáveis e das autoridades que estavam sobre mim. Eu venci por quê? Porque conheci a verdade, porque conheci a Bíblia para combater. E agora ele me mostra o que ele está dizendo. Ele está pronto para morrer. E ele está dizendo: palhaçada é essa, ô discípulo? Conversa é essa, rapaz? Ninguém tira a minha vida, sou eu que dou. Eu estou no controle desse negócio tudo aqui, rapaz. Para com essa palhaçada. Porque eu imagino os discípulos tudo de... Calma, gente. Estou entregando e já eu tomo de volta. E aí eu vou voltar aqui num corpo ressurreto, ninguém me mata mais. Controle. João 19, 11. Põe aí, 19, 11, irmão. Isso. Respondeu Jesus. O que ele está dizendo? Presta atenção, porque isso aqui arrebenta na nossa cabeça. Perdoe a adaptação que eu vou fazer agora, mas eu tenho que fazer. Tá bom? Deixa que eu leio para não ofender ninguém. Lula: nenhum poder terias contra mim se de cima não tivesse dado. Bolsonaro: nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado. Papai e mamãe: nenhum poder teria contra mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está dizendo o seguinte para Pôncio Pilatos. Pilatinho, sabe o que Pilato falou para Jesus? Encheu o peitinho. Ele falou: ô Nazareno, estão querendo lascar você. E aqui nessa jossa quem manda sou eu. Fala comigo agora, ô Nazareno, porque eu livro você da morte. Eu sou Pôncio Pilatos. Jesus falou: Pilatinho, sabe de nada, vai lavar a mão, miserável. Ô Pôncio, nenhum poder tu teria, cara. Tu só está onde está porque meu pai deixou. Sabe o que Jesus está dizendo? Ô camarada, quem está no controle de tudo aqui sou eu. Sabe o que ele disse? É-me dado todo o poder no céu e... Eu acabo com isso tudo agora, rapaz. Oh, as pinques cérebro, meu Deus do céu. Querendo dominar o mundo? Jesus está dizendo: eu faço o que eu quiser. Ninguém. Agora, deixa eu te dar uma notícia agora ruim também, que hoje eu vim para dar uma notícia ruim. Você sabe por que tem gente ruim no poder? E Deus permite que elas estejam lá? Porque alguém tem que estar. Alguém tem que estar no poder, sim ou não? Você quer? Então não reclama de quem está. Entendeu? Tem lugar
que não era para o outro estar lá, era para tu, mas tu não quer estudar, tu não quer trabalhar, tu não quer se dispor, tu não quer fazer nada. Aí fica reclamando do outro que está lá. Alguém vai ter que ocupar o lugar, querido. Entendeu? Acabou. Eu já tive aqui gente, certo, que entrou aqui e falou: pastor, feliz ao nosso partido, eu vou financiar uma campanha para o senhor, a senador, aqui dentro desse estabelecimento. Eu olhei para ele e falei: querido, você acha que eu sou pastor, eu sou sacerdote, eu sou político? Ele me olhou assim meio sem graça, falou: eu acho que o senhor é sacerdote. Falei: então vamos tomar um café. Então eu posso reclamar do senador? O Rio de Janeiro está lá representado por Romário, porque nós estamos precisando de uns gols no Senado. Mas por que você acha que ele ganhou para senador? Porque jogou nos 3 grandes do Rio e construiu um nome, sim ou não? Então, eu não reclamo, só oro: Senhor, essa dele bateu na trave. Não é verdade? Eu oro, porque você está rindo, mas o assunto é sério. O que Jesus está mostrando aqui é o seguinte: eu estou no controle. Ele disse a Pôncio Pilatos: ninguém, certo, ou nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse isso aí. E aí? Seu pai não teria poder nenhum, você teria nascido no outro canto. Aliás, você nem teria nascido, se você não gosta do seu pai e da sua mãe. Botaram você numa chocadeira assim, e você nascia naturalmente, do nada. Ninguém. Mas você só vai conseguir entender isso quando você reconhecer a sua identidade de fato. O último texto que eu vou usar aqui é o último texto dito por Jesus, certo? No Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. Ele já está indo embora, certo? Preste atenção no que ele diz. Quem crer e for, será, mas quem não, será. Verso 17: estes sinais seguirão aos que em meu nome falarão novas. Vamos lá, bota o 18. Pegarão nas serpentes, certo? E se alguma coisa, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano. E imporão as mãos sobre os enfermos e os... Verso seguinte: ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido ao céu, assentou-se e está esperando para encontrar comigo e com você. 3 coisas eu quero que você guarde na sua mente. A primeira delas aqui: reconheça a autoridade. A segunda: tenha conhecimento da palavra. A terceira: assuma o controle. Pare de deixar as coisas que estão ao seu redor te controlar. Quando você tiver reconhecimento de autoridade, conhecimento e controle, você vai descobrir que a sua vida vai ser um sucesso, como a de Jesus também foi.